gente está desligado. Pronto. Uma breve explicação aqui sobre o que o nosso back-end vai fazer e vai nos entregar, né? Então, dando o exemplo aqui do nosso getListEvent, nosso getListEvent repository, né? A gente quer que ele traga a gente quer que ele apresente lá na nossa view, a gente quer apresentar aqui no nosso page, o que? Uma lista, né? Uma lista de eventos. Então, de eventos, né? Então a gente vai lá, pede pro nosso, dá um lápis aqui. A gente vai lá, pede pro nosso controller, que se chama, né? Acho que é get events. Por que eu estou escrevendo assim? É mais fácil. A gente vai lá pro nosso controller que se chama get events, né? Get list events, né? Acho que é isso. Get list events, ou seja, traga os eventos. E o retorno do nosso get list events, a gente lá decidiu que ele é futuro, né? Future, tá? Mas não importa muito o future. O que importa aqui é que ele traz uma lista de eventos pra gente, né? Então, o nosso get list event traz uma lista de eventos porque a gente quer pegar essa lista de eventos e apresentar aqui na nossa tela. Beleza. E aí a gente chama o nosso repository, né, que também tem um get list events, que o nome dele também é get list events, né? E o retorno dele é future, né, list event model, que é event model. Event model, o modelo, né? Inclusive esse que eu coloquei aqui tá errado, tá? Na verdade, ele traz aqui pra gente, vou apagar tudo isso. Ele traz aqui pra gente esse mesmo tipo aqui, ó, tá? Ele traz esse cara aqui, ó. Ele traz aqui. Então, os dois entregam isso, né, como retorno. Não copiou? Né? Deixa só assim, como se a gente estivesse tratando de evento, o retorno, né? Então, o nosso page precisa mostrar uma lista de eventos. A gente vai lá, pede para o nosso controller uma lista de eventos. O nosso controller vai controlar o estado em relação a isso aqui. E, por sua vez, vai pedir para o repositório entregar para a gente uma lista de eventos. O que está acontecendo no nosso create na hora de criar o evento? Opa, o que eu fiz aqui, gente? Como que a gente criou o nosso... Como a gente pensou no nosso create event, né? A gente tem nossa tela. Quando a gente navega para essa tela, por aqui, a gente está entregando no nosso construtor, tá? O nosso construtor do Event Details Page, a gente está entregando aqui um null para ele, né? Então lá no nosso home page, quando a gente clica no nosso botão flutuante, a gente só chama a página e não envia argumento nenhum, né? Ou seja, a gente não está dizendo para ele, a gente está enviando um null aqui, ó, não tem nada para te enviar. Ele aceita nada? Aceita, ó, ele aceita aqui, null. Então, quando não tem nada, é porque nós estamos no momento da nossa criação de página aqui, de criar evento. Inclusive, depois a gente pode alterar isso aqui, né? Fazer aquela coisa, né? Se eu não sei que evento é, quando eu clicar aqui, aqui em cima vai aparecer criar evento. Mas se esse cara aqui vier preenchido, ou seja, se eu clicar aqui no Rei da Codorna, nesse momento a gente não criou isso aqui ainda, tá? Mas se a gente clicasse aqui no Rei da Codorna, ele ia apresentar essa mesma tela, só que agora a gente não estaria entregando null para ele. A gente realmente estaria entregando para ele um Event Model. E aqui apareceu o nome do evento, aqui já a fotinha e todos os detalhes desse evento. Beleza? Só que quando a gente criou aqui o nosso Event Controller, a gente disse que o retorno dele é vazio, né? Inclusive a gente colocou dinâmico aqui no tipo.
E o nosso repository também está retornando para a gente um vazio. Mas na verdade não é bem assim, tá? Quando a nossa tela aqui, ó, aí a gente vai mudar aqui a nossa tela agora. Cadê? Vamos escrever aqui. Então, quando a nossa tela aqui de create, na verdade é event details, detalhes de evento. Quando ela tiver null, né? Quando ela tiver null, ou seja, eu estou criando um novo evento, né? Então, a gente vai passar aqui para o nosso controlador. A gente vai chamar o nosso controlador, né? Que se chama create event controller. E o retorno desse cara, hoje nós falamos que o retorno dele é future void, vazio, né? Então olha só o que está acontecendo. A gente está beleza, a gente está preenchendo a tela é criada como nula, ou seja, não tenho nenhum dado. Aí de repente o usuário vai aqui e cria um título, cria uma descrição e coloca às vezes uma fotinha. Então eu tenho esses três dados aqui, né? Ó. Foto, description, né? E title. Muito legal isso. Então a gente criou esse objeto aqui, ó, né? E está entregando esse objeto para o nosso Event Controller. Como que a gente está entregando ele para o nosso Event Controller? Tá? Quando a gente chama esse método call, nós estamos aqui enviando, ó, o Event Model. E a gente colocou na mão aqui por enquanto. Então, quando a gente clica lá no botão criar evento, ele chama aqui o método call e envia esse objeto aqui como se a gente tivesse, como a gente soubesse desses dados aqui que ele acabou de colocar na tela. Mas o ID não, tá? Ó, eu vou retirar esse ID. No Event Model aqui, eu vou dizer que o ID ele pode ser nulo, né? E ele não é required, ele não é requerido. Por quê? Deixa eu ver aqui, nosso homepage também quebrou. Ele pede aqui como subtitle, eu vou comentar isso por enquanto. Na verdade, subtitle, ao invés de colocar ID, eu vou colocar description, tá? Como se fosse exibir aqui no subtítulo a descrição do grupo. Só para a gente ir melhorando aqui. E o nosso retorno aqui, eu também vou... aqui ele pede, como eu coloquei que é nulo lá, eu posso dizer que esse cara ele pode ir vazio, se eu não souber quem. Mas vamos lá, vamos mais devagar aqui. Opa, save, beleza, não quebrou mais. Tudo isso eu tive que fazer porque o que acontece? Quando a gente está criando o nosso evento aqui no nosso event, na nossa página, e a gente clica no botão, nesse momento a gente não sabe quem é o ID. Quem vai gerar esse ID para a gente é o nosso back-end, tá? A gente não sabe que ID é esse, qual ID vai ser gerado. A gente sabe desses dados aqui, porque o usuário vai estar colocando na tela, vai digitar aqui na tela e a gente vai criar o evento, certo? Então ele foi, pegou esses dados, passou aqui como parâmetro aqui de entrada, esse Event Model, só que sem o ID, certo? E depois a gente vai chamar o nosso... vamos colocar aqui também o nosso, hoje está como filtro retorno void, tá vazio, e o nome dele também é create event, só que aqui é o controller, né? E ele também recebe, né? É isso que eu estou falando aqui, que eu esqueci de colocar ali, event model como parâmetro. Model. Só lembrando que esse event model é o mesmo que o nosso front passou. Então olha só, a nossa página digitou lá, o usuário digitou esses dados, passou para o nosso controle aqui também nos parâmetros aqui, então aqui tem o event model, tá? aim aqui como parâmetro de entrada, pegou esses dados, passou para o nosso event
Que controller, cara? Aqui é repository. Aqui é repository. Passou para o nosso repository com esse mesmo objeto. Só lembrando, sem o ID. E aí o que acontece? O nosso back-end vai lá, vai criar lá na nuvem esse objeto nosso aqui. Ele vai pegar e adicionar. Ele faz um ADD lá, né? Deixa eu botar o A aqui antes. Ele faz um ADD lá, adiciona isso na nuvem. Quando ele adicionar na nuvem, automaticamente vai ser gerado para esse Event Model um ID, certo? E no caso do Firebase, quando esse processo é concluído com sucesso, ele retorna de volta para o nosso, para quem chamou esse evento, esse objeto que foi construído com todos esses dados mais o ID. Então aqui vai ter agora ID, title, description e a foto. Então ó, vai ter todos esses dados aqui e ele vai ser repassado como sucesso aqui para o nosso Event Model. Então tudo isso que eu estou querendo dizer é, no momento da criação, nós estamos passando esse objeto sem saber qual é o ID. Se deu tudo certo, o nosso back-end vai retornar para a gente esse mesmo objeto agora só com ID. E aí o que acontece? Eu quero pegar esse mesmo objeto e eu não quero mais retornar a void. Eu quero retornar aqui o próprio objeto para o meu front. Então o que vai acontecer? Se deu tudo certo, aí a gente vai usar uma funçãozinha chamada then, que significa então em inglês, certo? Então quando isso acontecer, a gente vai pegar e vai fazer um return. Aqui a gente vai retornar para esse filtro aqui o nosso objeto Event Model agora com ID. Então ele é completo mais o ID. Entregou para esse cara, ele vai devolver para quem? Né? Lá para o nosso controlador. Então ele vai pegar e ó, devolver para o nosso controller. Lembra que tem um success lá e a gente disse que era dinâmico? Ó. Então no nosso event controller, se deu tudo certo, ele vai retornar para a gente um update aqui. E aí a gente vai alterar isso. Eu não quero mais dinâmico. Né? Então eu não quero avisar para minha página que eu recebi um evento dinâmico. Não, eu quero agora um Event Model. Né? Então eu vou retornar para o nosso front agora um evento model. Beleza? Então ele vai avisar a minha tela agora de que o objeto Event Model ele deixou de ser vazio, né? Ele deixou de ser inexistente e agora ele existe. Quando ele existe, eu vou retornar para essa página aqui e dessa vez agora eu vou rechamar, eu vou sair dessa página, eu vou fechar, é como se eu fechasse ela e agora entrasse nela novamente, agora com quando a gente entrar aqui no nosso Event Details de novo, a gente vai chamar ela agora com o nosso Event Model preenchido, tá? Então só para fechar aqui o que acontece, no nosso Get List Event, ele só foi lá, ele só tinha uma função, pedir, né, para o nosso controller para pegar a lista. Ele foi lá, pegou a lista, esse cara pegou, devolveu e devolveu. Mas ele não inseriu nenhum dado aqui, né? Ele só pediu. Esse aqui é praticamente a mesma coisa, só que na verdade a gente está inserindo um dado no nosso controller, repassando isso para o nosso repositório. O nosso repositório criou isso lá no nosso back-end, voltou com os dados mais completos, construiu, né, o nosso Event Model, devolveu para o nosso controller e aí o nosso controller avisou a nossa página. Aqui, quando retornar para essa página, a gente vai sair da página, tá? E criar ela de novo e entrar de novo. Agora, sabendo que o nosso objeto não é mais nulo. Beleza? Esse vai ser o fluxo que a gente vai ter que criar aqui nessa próxima aula aí, beleza?